Sejam todos muito bem-vindos ao Blumencast. Esse é o episódio de número 2 oficialmente, né? Então, tô maravilhado aqui com a presença de hoje aí, que é com o nosso querido vereador Gilson de Souza. Mas antes de apresentar, né, antes de começar a conversar com ele aí, eu quero dar as boas-vindas ao @MauricioBNU. Fala, Maurício! Fala, André! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio oficial aí do Blumencast, né? Hoje é um episódio muito interessante porque desde o início a gente colocou como uma premissa que a gente é desprovido de ideologias aqui, né? Perfeito. Então é um espaço democrático, a gente abre para todos, né? E hoje a gente tem uma figura ímpar aqui porque naturalmente ele é reconhecido na cidade. Sim. Não à toa ele é o segundo vereador mais votado no pleito desse ano, né? Exato. E hoje a gente está aqui para falar com o professor Gilson. Seja muito bem-vindo, professor. Em primeiro lugar, parabéns pela votação expressiva no pleito desse ano. E em segundo lugar, a gente quer conhecer melhor hoje a pessoa Gilson aqui, né? Acima de tudo, né? Sim. Além do político, né? Que já é, como eu falei, extremamente reconhecido aí, né, André? Cara, eu vou só colocar uma curiosidade que eu já gostei ainda mais, cara, porque a gente já tá aqui tomando uma cervejinha. No nosso primeiro episódio oficial a gente ficou na água, né? Por causa de domingo, que a gente já tinha tomado algumas, assim. Complicado. E voltamos aí novamente pra nossa verdinha, pra Heineken, né, cara? Então acho que vale um brinde, né? Opa! Aí, seja Saúde, bem-vindo saúde. todos. Saúde. E Gilson, é isso aí, como o Maurício falou, cara, o que a gente tem como intuito do Blumencast é conhecer um pouco o lado pessoal, né? É conhecer um pouco o lado humano das personalidades públicas aqui de Blumenau, né? Eu te acompanho, eu acredito que muita gente te acompanha aqui. Você é um político, um vereador independente. Eu acho que a gente vai comentar isso aí sim, né? Claro. Mas eu acho que tem muita gente que tem curiosidade em saber como é que é o Gilson lá do pessoal, assim. E eu acho que o melhor de tudo é a gente começar pelo começo, né? Então, assim, tu é daqui, tu é de Blumenau, como é que foi a tua infância? Conta um pouquinho aí da tua história de vida, cara. Bom, primeiro, obrigado aí, Maurício. O André eu já conheço há um bom tempo. Eu tô me sentindo, sou flamenguista, né? Mas eu tô me sentindo Vasco da Gama, porque eu fui segundo na mais votada. Agora eu tô sendo segundo do programa aqui no Blumencast. Realmente, olha, eu tenho que... Daqui a pouco eu vou ser vice-prefeito, não quero. Eu já disse, eu não vou aceitar ser vice-prefeito de forma alguma. Já tô anunciando aqui já, em primeira mão. Olha aí. Chega de ser vice, né? Pelo amor de Deus. Com um bom rubro-negro. Por favor, não seja rebaixado, né? Não, de forma alguma, jamais. Enfim, cara, eu nasci em Itajaí, na verdade, por um acaso, porque tanto eu quanto meu irmão, né? Meus pais trabalhavam aqui em Blumenau, mas só eram meus pais aqui, então a gente ia pra... aquela coisa, antigamente era mais difícil, né? A mãe ficar sozinha e coisa e tal, então a gente acabou nascendo lá, mas praticamente não conheço muito bem a cidade de Itajaí. Me criei aqui no bairro Nova Esperança, tinha o Morro do Abacaxi. Com quantos anos você veio pra cá? Cara, eu acho que com 2 ou 3 anos. Muito cedo. É até engraçado porque os meus avós vieram de Nova Trento, mas moravam em Itajaí, né? São falecidos. E é até engraçado quando eu passava as férias lá, imagina, eu tenho toda a origem daqui da nossa cidade, mais fechado e coisa e tal. E eu ia pra Itajaí, cidade litorânea, né? E o pessoal conversava assim, às vezes... Mas vocês nem se conhecem, por que vocês estão se falando? Porque aqui em Blumenau o pessoal é meio fechado, não se fala. No começo, demora para ganhar confiança, né? E eu tenho esse jeito mais fechado também. Mais reservado. Mais reservado. Então, me criei lá, tenho um orgulho danado da minha comunidade, do meu bairro, enfim, complicado, não é fácil, né? A topografia de Blumenau favorece o esquecimento dessas comunidades que são jogadas para trás dos morros, né? Sim. E eu sou oriundo de uma comunidade dessa. Então, um cara que tinha tudo para dar errado, de certa forma, se não fosse realmente uma mãe muito firme, muito brava, que pegou pela orelha os filhos, e principalmente uma educação pública que, quer queira ou não é de qualidade, infelizmente na minha época não era de qualidade, mas que pelo menos me deu oportunidades de estudar, e eu tinha na minha cabeça desde moleque, né? Pô, eu tenho que ser diferente do meu entorno, né? Eu quero vencer na vida. Eu nunca imaginei que eu venceria na vida me tornando político, né? Eu queria me tornar, né? Eu fiz faculdade de economia primeiro, enfim, depois acabei fazendo matemática, me tornei professor e acabei gostando do negócio de ser professor, né? Porque via na oportunidade de ser professor
trabalhar com esses alunos, né? E eu estudei na escola básica Hermann Hahn, fiz o meu ensino fundamental inteiro lá no Morro. Perguntar, fiz lá e depois o ensino médio eu fiz no Pedro II e aí eu fiz faculdade de economia na FURB. E olha a curiosidade, né? Meu primeiro lugar onde eu virei professor foi justamente na escola onde eu iniciei, né? No Hermann Hahn, então foi lá. E aí era legal. Professor de qual matéria? Matemática, e depois eu fui pro SEDUP, aí dando aulas de estatística, economia, tudo que tem cálculos, área exata. E aí foi legal porque eu ia a pé com os alunos, era muito legal. Os alunos olhavam assim pra mim, mas tu é professor? Eu falei, sou professor. Mas tu mora aqui? Eu falei, moro, porque para nós era uma realidade estranha. Os professores vinham de carro, vinham de ônibus, entravam na escola, dava sua aula, pegavam e ia embora. Não vivenciavam. Aliás, ainda hoje é uma crítica que eu faço, que infelizmente nós professores, a gente está, e não é nem por culpa dos professores, é por culpa do sistema de uma certa forma, a gente vai para a sala de aula, dá a matéria, vira as costas e vai embora, está ocupado e a gente não vivencia a comunidade. E aí quando as crianças começaram a me olhar, e era engraçado porque lá na minha comunidade eu conheço todo mundo, né? Porque os que são da minha idade cresceram comigo, os que são mais velhos me viram crescer e os que são mais novos foram meus alunos depois, né? Então é muito legal, assim, a gente observa assim... E era um professor da galera mesmo, Não, né? ia a pé, voltava a pé, e, enfim, conversava com eles. É uma relação além da Muito. E vou te dizer que isso foi... planejado não por mim, mas planejado pela diretora da escola. Eu nunca imaginei ser professor. Aí tinha uma professora que estava de matemática que estava grávida e ia ter licença maternidade. Olha só, essa história é muito legal. Eu fico como destino, às vezes trabalho. Nunca passou pela minha cabeça em ser professor. Eu estava treinando, estava me formando em economia, toda a minha preparação era para ir para o mercado financeiro, né, para trabalhar no mercado financeiro. E aí uma diretora lá que conhecia da comunidade falou assim, mas a gente precisa... Uma professora, meu Deus, já estou um mês sem aula e ninguém queria dar aula lá no Morro. Porque quem não conhece, Morro do Abacaxi, né, a Esperança, lá é violento. Então o cara para dar aula era a última, não tem lugar nenhum para dar. Na minha época, tanto que na minha época quando eu era aluno, eu tinha professores que às vezes não eram nem formados, porque ninguém queria dar aula lá no Morro, ninguém. Era um lugar que as pessoas ainda hoje, se tu for olhar, as pessoas ainda têm um certo preconceito na nossa comunidade. E aí não encontrava professor de jeito nenhum, e aí eu lembro que eu tinha, por algum motivo eu estava fora do mercado de trabalho, porque eu acho que meu pai tinha adoecido, e aí eu acabei ficando mais tempo cuidando dele, e aí tinha algumas horas, a diretora, traz os rapazes aí, são só, acho que eram 4 turmas, era apenas uma manhã, né, apenas durante o período da manhã, daí eu falei pro meu irmão, disse, tem como eu pegar essas aulas aí, porque eu trabalho de manhã, cuido do pai à tarde e à noite, e tu fica de manhã pra mim. E deu certo, conciliou, parece que o destino foi, cara. E aí no ano seguinte era para vir um outro professor, não achavam, e a professora realmente aproveitou o fato de ter dado à luz, enfim, e acabou remanejando para uma escola mais próxima da sua casa. E eu fui ficando, e a diretora falou, cara, foi bom porque tu serve de exemplo para essas crianças, porque essas crianças não tinham muito, assim, não tinham, as crianças tinham na cabeça dela o seguinte, eu moro no morro, vou viver aqui, vou fazer no máximo o ensino fundamental para não virar analfabeto e depois vou trabalhar que essa era a realidade da comunidade. Não tinha uma figura para o norte, não tinha uma figura, né? Porque os pais também eram como eu também, meus pais são muito simples, eu tenho muito orgulho dos meus pais, mas a minha mãe trabalhou de faxineira, depois, né, no hospital conseguiu melhorar um pouquinho, né, se tornar lá uma auxiliar de enfermagem, mas meu pai era vigia noturno, então essa era a realidade da nossa comunidade. Muitos pais trabalhavam na mão de obra, enfim, nas empreiteiras, trabalhavam de pedreiro, enfim, essas coisas. Então as crianças não conseguiam, elas achavam que não conseguiam sair daquilo. E a diretora falou, foi realmente planejado, que bom que deu certo, porque tu serve de exemplo. E era legal, porque nas minhas aulas eram de matemática, mas eu volta também e falava. Aí os alunos olhavam assim, mas um dia também vou conseguir ser professor, alguma coisa. Claro que vai, cara, é isso aí, eu tô aqui, a gente cresceu aqui, você tá me vendo. Então se eu consigo, tu também consegue. Então a gente conseguiu quebrar um pouco, né, e trazer, de fato, eu tenho muito orgulho, porque daquela turma que eu iniciei a dar aula, muitos dali já conseguiram fazer faculdade, enfim, são realmente crianças que se tornaram hoje adultos, e foi por conta do meu exemplo, eles olhavam para mim, e é por isso que eu estou te dizendo, André, e daí começou a oportunidade de começar de volta, né, porque que eu fui para a política, né, eu nunca fui filiado a partido nenhum, eu era contrário, para falar política para mim na frente eu me xingava, porque eu era meio bronco, meio grosso,
E aí, sempre... Tu era ou... Não, mas eu tô tentando evoluir, cara. Tô tentando evoluir. Quando vem com propósitos indecorados, aí realmente eu faço... Tu volta ao Gilson antigo. Volta ao Gilson antigo. É até engraçado, lá na câmera os caras falam, porra, tu sai do morro, mas o morro não sai de ti. Mal sabem eles que eu não saí do morro, eu continuo com muito orgulho na minha comunidade. E aí foi engraçado, cara, porque... Mas deixa eu fazer só um adendo aqui, o Gilson, até pra te poder dar um gole. Mas é o seguinte, cara, tu falou ali dos teus alunos, né? Às vezes eles não tinham essa projeção, essa expectativa, né? De um futuro melhor, mas acompanhando as tuas redes sociais... Olha só. Beleza, servindo, tô te servindo. Beleza, aí é o cara que tá à vontade, né? Isso sim é outro patamar. Por mais convidados assim, gente. O resto é resto. Só faltou trazer cerveja, não trouxe? Ah, não, mas tá tranquilo. Aqui no Blumencast nunca vai faltar, cara. Não. Ô Gilson, e aí, cara, acompanhando as suas redes sociais, uma coisa que eu percebo muito é tu ir em empresas que teus alunos, teus ex-alunos, cara, eles... E eu vejo que tu dá muito apoio, né? Tu incentiva muito isso e, cara, tá aí... exatamente o que tu falou tá na prática. Eu vejo ali um ex-aluno teu que montou uma barbearia. Top. E aí tu foi lá e aí pô, tu faz propaganda pros caras, a gente sabe o quanto que tu tens aí de seguidores, né, o teu engajamento é muito alto. O próprio eleitorado e tudo isso. Eu fiquei sabendo também que tu tá fazendo aí umas atividades físicas, né? Tá na academia e tal. É um amigo meu também. Então, né? Então é um outro amigo teu que Eles se tornam meus amigos depois dos alunos. E até engraçado, tu falou, tava durante a campanha, eu fui convidado, tem um cara que realmente me acompanhou, começar a acompanhar na internet, pô, e ele tem uma empresa muito legal que trabalha com relação à auditoria e coisa e tal. E é uma empresa grande, mas quase não se conhece em Blumenau. Ele trabalha mais em Brasília e São Paulo. E ele me acompanha, flamenguista também, que eu vou me acompanhando. Pô, legal, gostei do político. Cara, eu tô convidando pouca gente para vir na minha empresa. Quero que tu venha aqui para falar de política. E aí também um outro assunto também sobre educação. Aí ele falou, cara, eu fui, visitei algumas empresas. Aí fui lá, ele começou a conversar com ele. Cara, eu tô interesse, pô, eu gosto do trabalho, acho que é bacana, quero que tu se apresente para meus funcionários. Mas assim, eu gostaria também, tem a situação do... Né, eu quero aqui pegar, contratar bons alunos que tem lá no SEDUP, que é dessa área. Coisa assim, precisava entrar em contato com a diretora, eu sei que tu tens um acesso. Eu falei assim, eu esqueci de pedir voto, esqueci a campanha. Não, vamos entrar aqui, eu achei o projeto legal. Aí o cara assim, tá, mas não vai pedir voto. Ah, cara, esqueci, eu tava tão empolgado em abrir a oportunidade. Esse ano que vem, aliás, eles vão fazer essa parceria, então bons alunos que têm boas notas vão começar a fazer estágio lá e vão começar a se incorporar lá. Então é bacana, cara, e por isso que eu digo assim, eu entrei pra política pra fazer a diferença, eu sempre falo isso, né. E aí que eu te falei, eu era totalmente, não gostava de política, porque eu fazia parte do Social de Moradores, pô, e os caras vinham lá, prometiam um monte de coisa, cara, um negócio nojento, sabe? E isso... Que não cumpriu. Cara, isso me incomodava muito, e eu tinha nojo desse tipo de coisa. Por isso que hoje eu falo, eu não prometo, porque se eu prometo eu tenho que cumprir, porque eu tenho raiva daqui. E sou pontual, né? Vocês viram que eu até cheguei um pouquinho mais cedo. E outra coisa que me incomodava era a falta de pontualidade dos políticos. E às vezes falta de comprometimento, né? De comprometimento, chegar atrasado, enfim. E o que aconteceu? Quando os alunos me questionavam sempre, olha, vamos lá, vamos fazer, vamos participar da política e coisa, eu falei, cara, não, política não, os alunos, pô, professor, mas o senhor ajuda tanto a comunidade, ajuda tanta escola, ajuda tanto aqui. Eu falei, não, política é ruim, tem isso, tem aquilo, não tô afim, não quero, enfim. Vamos lá, aí, e sempre insistindo. Aí uma menina, acho que foi uma menina, eu lembro que foi uma menina, de novo, eu sei que tinha alguns problemas, a gente estava resolvendo alguns problemas da escola, lutando, batalhando para melhorar algumas coisas dentro da escola, e fazendo vaquinha daqui, arrumando daqui, buscando parcerias privadas, porque às vezes da pública demorava para vir. E aí, beleza, aí um dia, aí a menina assim, professor, o senhor ajuda tanta escola e coisa e tal, porque o senhor não, política não, todo mundo é bandido, só tem ladrão, a gente fala, o que todo mundo fala, exato, eu falava também. E aí a menina olhou pra mim, com 9, 10 anos, aquela sua simplicidade e assim, inocência, ela falou, pois é, professor, mas se só tem bandido, só tem ladrão, as pessoas boas não entram, então quer dizer que só vão ficar esses caras lá dentro. Sempre assim. Cara, aquilo me deu um gelo, foi um soco na boca do estômago, cara, que até hoje eu não esqueço. Eu falei, pô, ela tem razão, cara, não adianta eu ficar aqui lutando, reclamando, batendo, e ali não, né, e tem essa situação. E aí que eu digo, quando as pessoas boas não se envolvem, não participam, e aí participar da política, eu digo, não precisa nem se candidatar,
Mas, cara, quando você acredita em alguém, quando você realmente vê que tem alguém que faz um trabalho diferenciado, você tem que acompanhar, você tem que ajudar de alguma forma. Tem que ter um engajamento. Tem que ter um engajamento com a causa, ajudar de certa forma. E aquela história, mas eu vou ajudar, depois eu vou me queimar. Não, ajuda a hora e fica acompanhando, fiscalizando. O André, que eu tenho certeza que me fiscaliza também. Né? Cada um da sua forma. Por quê? Se eu cometer algum erro, eu tenho certeza que vai vir lá do André uma crítica construtiva, mas vai me criticar, pô, mas por que tu votou dessa forma? E eu vou ter que me justificar. Eu já vi muitos projetos na Câmara agora, esses 4 anos, que foram mudados ou foram desistidos de colocar em prática, porque houve uma mobilização da rede social. Então é importante que se tenha. E é engraçado porque a eleição foi difícil e ela mostrou quem cresceu, quem teve uma votação, ou quem ficou, quem cresceu. A gente ainda teve algumas porcarias que continuaram lá, mas aí é aquela força, infelizmente, da velha política, de compra de voto, de ter força financeira para pagar cabo eleitoral. Ainda tem, isso é a prova que ainda existe. Mas muita gente lá conseguiu crescer, a votação conseguiu entrar. Tu cresceu, Gilson? Como é que foi a tua... Em números reais, né? Eu fui o segundo mais votado, não, o Vasco da Gama da política aí, infelizmente. Tô brincando, eu tenho muito orgulho da votação. Mas só teve 3 vereadores que eram vereadores que cresceram. Teve o primeiro lugar, que cresceu em torno de 49 votos, né? Ele teve um crescimento de 49. Eu que fiquei em segundo, teve 696 votos, faltou 4 para fechar 700, só arredondar para 700. Uau. E teve o terceiro que fez acho 300 e poucos votos só. Todos os outros... Foi o que mais cresceu em números reais, sim, em número de votos foi o que mais cresci, 696. E o segundo que mais foi um outro vereador lá que fez 300 e alguma coisa, 54. Então os outros todos, tirando esses 3 que houve esse crescimento, todos eles baixaram, então baixaram e foram fora, ficaram fora da fora. Isso já é um sinal. Isso já é um sinal, numa eleição extremamente difícil, uma eleição onde infelizmente as pessoas tiver uma abstenção muito alta, isso é triste. Sim. Isso é triste. Estão desacreditando da política, né? Mas é que eu te digo, é o que eu sempre falo, né? Cara, tu pode não gostar de mim, tu pode me criticar. E eu sempre falava para os meus alunos, né? Às vezes antes de ser vereador, a gente entrava nas aulas de economia. E aí quando dá aula de economia, não tem como tu não acabar entrando no arcabouço da política, né? É um negócio absurdo, né? Tá relacionado, linkado, né? Tá linkado. Por mais que eu tentava fugir, e era engraçado, porque os alunos, porque a culpa é desses políticos. Eu olhei assim, não, a culpa é de vocês, todos vocês, inclusive eu também, mas principalmente vocês. Uma sala com 40 alunos, como que é assim? Não, a culpa é de vocês. Eu vou mostrar em 2 perguntas, eu vou provar, vocês vão me responder 2 perguntas e eu vou provar que daqui não vai escapar ninguém. Malandro, né, professor? Esperto, eu vou quebrar isso no meio. Primeira pergunta, teve uma eleição há 2 anos atrás, foi para prefeito e para vereador, certo? Certo, ok, não quero saber. Quem aqui, dos 40 alunos, lembra em quem votou? Cara, 35 não levantaram a mão. Só 5 pessoas levantaram a mão. De 40 alunos, só 5 lembravam em quem votar. Só 5. Olha o absurdo. É um absurdo, absurdo. Quer dizer, o cara saiu para votar num domingo, ele não lembrou em quem votou? Não faz sentido nenhum. Algo tão importante? Algo tão importante. Então, 35 pessoas de 40, no universo de 40, isso eu estou falando só daquela sala que eu cobrei, não votaram. Não lembraram em quem votou. Aí, beleza, viu? Vocês 35 são responsáveis. Aí os 5, aquele sorrisão, eu não... Falei, não senhor, vou fazer a segunda pergunta. Se passarem na segunda pergunta, eu posso dizer que vocês realmente não são responsáveis por essa bagunça toda. Vocês 5, em quem vocês lembram em quem vocês votaram? Não quero saber o nome dos vereadores. Estão eleitos? Sim, estão eleitos. Ok, beleza. Vocês 5, a segunda pergunta eu vou fazer. Quem aqui dos 5, sinceridade, acompanha o vereador em quem você votou? Silêncio sepulcral. Nenhum dos 5. Eles lembram, mas não acompanham. Vocês 5 votarem em alguém, vocês lembram de quem vocês não têm a menor condição, vocês não acompanham o cara. Vocês não acompanham o cara. Tem rede social, mesmo que era fraquinha naquela época, mas ainda tinha rede social. Tem jornais, tem rádio, enfim, naquela época era mais site, não era tanto... Mas tem um site, alguma coisa tem, vocês não acompanham, nada. Não tem tempo. Não. Quanto tempo você fica com o celular na mão? 2 horas. Então pode estar para 4 ou 5 horas. Então assim, as pessoas não acompanham. E agora? Então olha só a abstenção que deu muita gente, sabe? Então não adianta tu terceirizar a culpa. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Você tem que acompanhar. Eu estava conversando aqui com o Maurício, não vamos citar o nome, mas votou num determinado vereador, eu quero cuidar para não citar nomes, né? Mas votou num determinado vereador, acreditando e confiando
Não quer dizer que ele seja um mau vereador, mas de certa forma, você de forma consciente acompanha uma parte do trabalho e ele não respondeu, não correspondeu às suas expectativas. Exato. Eu corro risco, por exemplo, o André está acompanhando o meu trabalho, né? Não só o André, mas eu quero que algumas pessoas que convivem com ele, então, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou fazer o melhor que eu posso, mas provavelmente nesses 4 anos pode acontecer que eu não corresponda ao trabalho dele. Então, eu já bati o martelo, em 2024 eu não serei mais candidato a vereador, isso é fato, mas pode ser que eu venha concorrer a um outro cargo eletivo. Se isso acontecer, o André vai dizer, não, desculpa, mas agora não, eu te acompanhei, não gostei do teu trabalho, como tu acabaste dizendo, olha, não acompanhei, não gostei e não votasse, Maurício, né? Escolhesse uma outra pessoa que tu acreditasse, infelizmente não se elegeu, mas tu foi lá e deu o teu voto de protesto, não votou em determinada pessoa e votou em outra. Isso faz parte do processo democrático. Então, a hora que o país começar, as pessoas começarem a acompanhar o processo ou não, acompanhar e sentir o que está acontecendo e analisar. O que acontece? As pessoas antigamente não acompanhavam nada de política, agora elas acompanham muito. Sim. Mas são os falastrão do Facebook. Elas leem só o título, porque elas não leem a matéria inteira, ou não preocupam e já sai descendo o cacete. Câmara de Vereadores aprova a votação. Ela não se preocupa em saber quem foram os vereadores que votaram. Ela não se preocupa em saber nem abrir o link para saber tanto que eu fui para entender qual é o projeto e tudo mais. Tanto que eu fiz questão, tem um negócio que eu fiz mesmo, cobrei da mesa diretora enquanto estava nos 2 últimos anos, que era uma situação que os meus alunos me cobraram e a gente está lá. Eu sou sempre, nós temos que ser vereadores, a gente está aqui em função das pessoas que votam na gente. Então, elas vão dar sugestões, algumas sugestões são boas, outras não são. E uma coisa que os meus alunos que me acompanhavam muito, porque eu não tenho como postar lá todas as votações, são muitos projetos durante terças e quintas que são a votação. Então, às vezes tem projeto que é importante lá, que tu pode até se colocar, eu votei tal, mas ele quer saber como os outros vereadores votaram. Então, eu coloquei lá no site, tem lá no site da Câmara hoje, que tem lá um espaço, são 5 minutinhos, é um videozinho que fala, eu vou lá e votar contra, eu posso dar tem lá 4 minutos que eu posso responder, né? O porquê que eu votei naquele sentido. Eu posso não responder também, mas aparece lá a votação dos 14 vereadores, porque o presidente não vota, dos 14 vereadores. Então isso é importante para as pessoas. Auxilia ainda mais na transparência. Auxilia mais ainda na transparência, isso é importante. Ô Gilson, e cara, tu estava comentando, né, das redes sociais, e chama muito a atenção a tua rede social, porque é diferente, porque, cara, quantos anos tu tem? Pode falar, eu tenho, não tem problema nenhum, eu tenho 40 anos. Cara, tu tem 40 anos, né, tu vem aí de uma profissão tradicional, que é professor, sim, né, sim. E da rede pública. Sim. E cara, a gente olha lá a tua rede social, de vez em quando tem uns videozinhos até estilo TikTok, né, cara? Que é uma coisa assim muito diferente, mas que tu consegue transmitir exatamente aquela mensagem. Em pouco tempo tu faz alguns vídeos, algumas formas de postagem também são diferentes. Esses dias eu até estava olhando lá, 10 fatos que você não sabia sobre mim. Sim. Cara, isso ali dá vontade de correr ali, porque cada foto era, né, tu ia pro lado, cada fato ali. É uma forma de captar a atenção do seguidor de verdade mesmo. Sim, isso é uma coisa que me incomodava bastante. Eu falei até pra ti, Maurício, no começo, né, aqui em off, que uma coisa que me incomodava era não as pessoas não acompanharem política. E eu tenho um público, meu público é muito dividido, assim, eu tenho um público jovem, que acompanha bastante, eu tenho um público de professores da educação que também acompanha, e eu tenho um público mais de comunidade, que não acompanha muito, enfim, mas é normal, tá subdividido assim, né? E aí olhando, tem lá tem o Insta, quando a gente olhava lá o Instagram, tem mais ou menos lá a faixa etária. Então o meu público hoje, ele é 54% feminino, né? Ele é um público que praticamente 60% a 70% é um público jovem de 25, de 13, que tem lá 14 anos até 30 anos, então é um público muito jovem. E eu preciso me comunicar com essa galera, não tem? Eu preciso não só comunicar, eu preciso que essa galera continue me acompanhando. Porque era uma coisa que eu falava muito nos alunos, assim, falava para eles assim, cara, vocês insistiram tanto para que eu fosse político, para me eleger. Não quero que vocês me ajudem só me colocando lá dentro. Eu quero que vocês também me coloquem lá dentro, mas me vigiem, me cobrem. Então assim, por que eu mantive os 4 anos? Só porque eu quis? Não, não é só porque eu quis. Porque eu não podia decepcionar as pessoas que me colocavam lá, porque elas estavam acompanhando. A partir do momento que elas me acompanham, e eu sempre falava, cara, eu não posso errar. Então agora eu tenho uma responsabilidade maior, eu aumentei muito a minha votação, são 311, né? E eu tenho hoje, agora buscando, vou dar um exemplo, né? Eu falei isso, os 4 principais das artes marciais, né? O judô, o pessoal do chutes, a galera do chutes, o pessoal do feijó, do jiu-jitsu, Marcos Cunha, o pessoal do preto também. Pô, essa galera me apoiou em peso.
cara, eu não posso errar. Não posso errar com eles, até porque eu sou praticante também de jiu-jitsu, então eu não posso errar com eles também. Então é um peso muito grande. Então toda vez que eu sou tentado a cometer algum erro, ou que o sistema tenta me empurrar para determinado, eu paro, olho, peraí, o meu público ia gostar que eu fizesse esse tipo de atuação? Não, eu não me sentiria bem, mas se não tivesse ninguém me acompanhando, então eu preciso fazer algo diferente. E é até engraçado, falando aqui do público jovem, porque daí eu dividi, na campanha eu dividi por vários grupos. E aí tem um grupo mais tradicional, de professores mais velhos e coisa e tal. E aí às vezes eu colocava lá e mandava as coisas para eles também. Eu não gosto disso. Eu falei, olha, eu te respeito, eu te entendo, mas eu tenho um público jovem muito que gosta. Para ti não vai cair bem, mas para esse público jovem vai cair. Então eu te respeito, mas eu vou ter... tu vai conseguir agradar, não tem. Essa é a dificuldade de tu apertar. O poder é solitário na hora que tu vai apertar o voto sim. Porque se tu vota sim, tu agrada uma parte e não agrada a outra. Então assim, é complicado, cara. E a forma como o político se comunica é importante, porque é aquilo que a gente bate muito nessa tecla, né, André? O que é óbvio para um não é óbvio para o outro, né? Então a forma como você se comunica, quando você identifica uma faixa etária, um público-alvo, e você se comunica daquela forma com aquele público, eles assimilam melhor. Né? Então a forma como você está fazendo, eu acho que seria o ideal que todo político fizesse, né? Dessa forma transparente. Vou até dar um exemplo, cara. De repente, por exemplo, para os professores mais maduros e tal, que é o que tem um público do Gilson, de repente eles gostam mais de ver o discurso na íntegra, na plenária, correr e tal, tudo mais. Cara, de repente para o público mais jovem, que é um público que também o Gilson tem, é fazer aquele negócio, né, de apontar ali e aparecer os nomes ali, o que ele fez, cara. E é engraçado, né? Aqui eu tô me abrindo porque o combinado é isso, né? Saber da vida pessoal. E é engraçado que é uma coisa que me incomodou bastante, porque eu sou muito reservado na minha vida pessoal, né? Enfim, a gente é muito exposto, é público, então a gente anda na rua, as pessoas nos conhecem, então é algo diferente. E é engraçado porque eu sempre coloco, beleza, eu sou vereador, mas pra mim não faz diferença nenhuma. Eu sou um cara comum, até quando as pessoas me chamam vereador, eu falo, é pra mim? Não, sou eu, claro, desculpa. Eu fiquei acostumado o tempo inteiro chamado de Gilson, ou de professor e coisa e tal. Então quando alguém chama de vereador, eu fico até mais, né, tenho essa situação. E aí eu tenho que cuidar para não me expor. Mas é engraçado que essa galera mais jovem, não só a galera mais jovem, mas as pessoas que me acompanham, eles gostam de saber um pouquinho dos meus bastidores, né? Gostam de saber um pouquinho da minha vida pessoal, né? E isso agora até é um planejamento que eu quero fazer pro ano que vem. Até brinquei contigo, falei que achei legal a questão do podcast, que é uma coisa que eu também... Então eu tô sempre procurando um canal diferente para me comunicar com essas pessoas. Eu preciso ir lá e pensar, eu preciso levar meu conteúdo para eles. E de que forma, né? A forma eu vou fazer o possível, que nem agora eu falei. Qual que é? Se eu precisar atrair o meu público para vender um pouquinho a minha questão pessoal, eu vou ter que fazer, embora não é muito, né? Eu não me sinto muito confortável, né? Mas eu vou tentar. Mas, cara, eu acho que isso é o mais legal, cara. É porque eu, né, te conheço antes até de tu se eleger, né? E a gente vê, né, o teu perfil, né, que é um perfil mais sério, né, tu tens até uma barba aí que deixa ele mais sério e tal. E, cara, quando eu vejo tu fazer lá uma dancinha lá do TikTok. A dancinha coisa... também não, porque eu não sou muito bom de dançar. Eu tento. Ele fica assim, né? Cara, mas isso aí realmente mostra, cara, o quanto que tu quer realmente. E não é assim, por querer. Não, a comunicação, a tua mensagem, ela tá acima de qualquer coisa, de qualquer tipo de vaidade, de qualquer vergonha, né? Ou constrangimento, né, cara? Porque o que tu quer realmente passar, dá pra ver isso nitidamente, é a questão da tua mensagem, né, cara? E como tu falou, a mensagem ela precisa chegar onde o teu público está, né? Por exemplo, assim, o que acontece? Eu tenho uma grande dificuldade com jornalistas, por exemplo. Eu não os procuro, né? Não os procuro. Não é porque eu sou metido e coisa e tal, é porque eu tenho um pouco de dificuldade porque eu sou muito franco e sincero. Então, às vezes tem alguns jornalistas que eu tenho um respeito muito grande, mas tem alguns que a gente tem um pouco de receio. Então, assim, eu não fico toda hora mandando, eu quero fazer... Não, eu vou lá, faço o meu trabalho. Se eles se interessarem por algum ponto do meu trabalho, eles vão me chamar, vão fazer a matéria, ok. Né? Por exemplo, a situação que foi aí, essa matéria da situação de ser candidato a presidente, às vezes me atrapalha mais do que ajuda, de certa forma, porque acaba te dando uma exposição que às vezes a gente não quer. Então, quando eu me esforço a fazer isso, e às vezes o pessoal reclama muito de jornalistas, mas por que não sai às vezes na minha rede social e não sai Porque aí eu fico pensando, cara, mas eu não quero me comunicar para todo mundo, eu quero me comunicar com o meu público, que é o público que realmente se interessa, que quer acompanhar, enfim. E aí ele é orgânico. Por exemplo, eu tenho 7 mil e poucos seguidores, né? Quase 8 mil seguidores. Aí o pessoal assim, mas é muito. Não, é muito, mas
Eu poderia crescer de algo, mas eu não me interesso em fazer algo, eu não estou ali para buscar seguidores. Sim. Eu quero pessoas que acompanhem o meu trabalho. Então, se tu sentar comigo, vai demorar, mas sentar do meu lado e tu olhar, abrir o meu Insta e olhar um por um, eu posso te dizer que eu conheço 90% das pessoas. 90%. Se não diretamente, mas é porque teve algum contato, nem que fosse só pela rede social, enfim. Eu sei com quem eu estou falando. E isso é legal, porque dá um trabalho desgraçado, mas quando você fala no celular, no WhatsApp pra mim, você está falando comigo, não com um assessor meu. Quando você fala no Insta comigo, no direct, você está falando comigo. Eu até tenho as meninas, né, que trabalham com jornalismo e comunicação, eu estou proibido de responder, porque eu sou chulo, no grosso, já estou no meio. Então eu não respondo, dependendo quando alguém vem meio mal educado, porque às vezes eu já arrumei confusão, então eu prefiro não responder, eu espero elas, aí elas sentam comigo, como é que nós vamos avaliar isso aqui? Tipo, como você vai responder? O professor já começou a me seguir hoje, tá me stalkeando, eu tô com medo já. Mas é verdade, porque agora eu sei que tu tá me seguindo. Então quer agora dizer que se preparou também, né? Claro. Lógico. Não, então assim, eu tenho esse cuidado, sabe? De acompanhar, de olhar, de ver essa situação. Eu quero que as pessoas falem comigo. Tudo bem, vai chegar um momento, talvez, em que eu não vou conseguir falar com 30, 40, 50 mil pessoas, é algo impossível. Mas o máximo que eu puder dar atenção para as pessoas, perfeito. Porque a pessoa quer saber do vereador, quer falar com o vereador, não com o assessor, né? Exato. Lógico que eu tenho a jornalista, eu até achei engraçado essa semana ali, a gente viu o processo seletivo do Novo e coisa e tal. E eu falei, como eu sou burro, né, cara? Os caras estão vendendo um negócio que eu já fiz lá no meu primeiro ano de mandato. Só que eu não vendi essa história. Por exemplo, eu quando contratei a minha equipe, ela foi muito qualificada. Eu ganhei a eleição não dependendo de cabo eleitoral. Então eu pude escolher com quem eu quis trabalhar. E a primeira coisa que eu falei, cara, eu preciso escolher uma jornalista. Eu preciso ter essa jornalista, porque eu sou de exatas. Então, tem uma dificuldade de me comunicar nisso. Porque se minha comunicação, o cara bateu, levou, falo, aquela história toda. E aí eu precisei fazer o processo seletivo. Tinha uma jornalista que eu mais ou menos conhecia, que eu tinha um sonho que ela trabalhasse comigo, mas infelizmente ela acabou optando seguir carreira em outro local. Respeitei, a gente é amigo, tudo. Falei, então me ajuda aí, né? Preciso de uma jornalista, me dá alguns currículos aí, indicação. Enfim, acabei tendo 5 currículos, olhei os 5, desses eu filtrei 3, fiz entrevista com as 3 e uma passou lá porque realmente tinha um perfil jovem, tudo, enfim, não me conhecia. E foi engraçado, no começo ela falou, mas é difícil trabalhar contigo, né? Porque eu não te conheço direito, enfim. Ela nem tinha votado em mim. Eu até brinquei agora nessa. Falei, dessa vez tu vai votar em mim, né? Na primeira também, então dessa vez foi pelo meu voto. Agora que eu me conheço. Porque ela nem me conhecia, coisa e tal, votou. Mas não foi por isso, foi por causa da. E não me arrependo, é uma excelente profissional. Mas o Gilson, tu falou em processo. Como é que é o nome dela, Gilson? Acho que é importante. Gabriela. Mas é que ela não gosta. Eu tenho uma grande dificuldade de fazer elogios, né? Porque o professor comentou, elogia no dia seguinte o aluno faz cagada. Né? Isso. Então, essa é uma coisa que ela briga muito comigo. Tem que aí, Gabriela, corajosa, hein? Tu tem que aprender a elogiar mais os teus funcionários que trabalham contigo. Eu tenho essa dificuldade. Se eu elogiar demais, faz cagada no dia. Mas eu nem queria citar o nome dela, porque senão ela ia ficar muito boba também. E tu tens uma equipe, né? Aí também pode ser que os outros também ficam meio enciumados. Mas em termos de jornalista é só ela. É só ela, né? Ô Gilson, você comentou sobre processo seletivo, né? E eu sempre fiquei pensando, é uma coisa que ficou sempre na minha cabeça, é que ser político no Brasil é fácil. Tu entrar para política, né? Tu vai ter as indicações, tu tem um conchavo, claro. Todo aquele circo ao redor. Mas não existe um processo seletivo que te qualifica ou que te coloca assim, você tem certas premissas. Para ser candidato, né? Para você ser candidato, que nem, por exemplo, eu vou assumir um cargo como gestor de uma empresa. Perfeito. Eu tenho que ter formação, tem que ter inglês, tem que ter um monte de coisa. Por que o político não precisa ter uma formação para ter um cargo de gestão pública dos nossos recursos? Sabe que nós tentamos, ano passado, incluir inclusive um projeto pela Câmara de Vereadores, né, eu e um outro vereador, nós colocamos o seguinte, para ocupar qualquer cargo público tem que ter no mínimo uma formação ou no mínimo experiência determinada, não precisa ser, mas vou ocupar, porque às vezes tu é formado numa determinada área, mas tu acabou vinculando para uma outra área e tem experiência a mais, mas não te desabona o fato de ter a formação. Vamos supor, um cara que é de educação física e porventura está trabalhando numa área financeira, o cara é bom, ele é formado em educação física, mas ele tem experiência, trabalhou a vida inteira, experiência, ele é um baita, e tem como comprovar que tem essa experiência. Nós tentamos colocar em níveis todos, de diretor até gerentes, né? Os vereadores não aprovaram. Por quê? Porque alguns vereadores têm a necessidade de colocar os seus cabeças secas, são os caras lá que não têm formação nenhuma, que simplesmente são os caras que vão pra rua, pedem voto e coisa e tal, enfim, infelizmente mas a gente tem que cobrar isso, né? Hoje se cobra muito. Eu acho que a única forma da gente progredir é ter pessoas qualificadas exercendo cargos públicos. Porque se tu levar, vamos lá, se tu levar bem assim lá
parte da origem mesmo, da política e tal, o vereador, enfim, qualquer político, ele tem que ser do povo, né? Governar do povo para o povo. E então, assim, a premissa seria essa, de, né, qualquer um poder ser elegível, né? Só que, claro, agora com a evolução da sociedade, Sim. a gente sabe que é muito difícil. Sim. Eu até quero colocar aqui que nessas últimas eleições, a Geisa, e a gente conhece a Geisa, né? Não sei, eu não tenho tanta intimidade assim. Não, mas a gente faz como figura pública, né? José, Tu tem intimidade, né? Cara, E ele é corajoso, né? A esposa tá aqui, ele fala assim, tranquilamente, cara. E, cara, então assim, e a gente teve nas eleições anteriores, se eu não me engano, acho que era o Romarinho, não era? Também. Das embaixadinhas. Das embaixadinhas na Mas sinaleira. nós tínhamos e tal. um vereador, eu não vou citar o nome, se vocês quiserem citar, vocês citam, mas o vereador foi eleito, reeleito. Sim, já sei. Desta vez não foi reeleito. Certo. Mas o cara tinha uma dificuldade enorme de se comunicar, de falar, evoluiu bastante, mas mesmo assim ele fazia, se atrapalhava. É um negócio assim que tu olhava, eu mesmo, e eu sempre falava, por que eu bati o martelo que eu não quero ser candidato a vereador em 2024? Porque é muito cansativo. Agora eu tenho uma esperança que houve uma evolução, parece-me que tem alguns vereadores ali que de fato aumentou a régua, a gente chama, aumentou o nível, né? Mas, cara, pra mim era uma tortura. Eu adoro o meu trabalho, eu adoro a Câmara de Vereadores, eu adoro a discussão, o debate. Mas tu vai pra uma tribuna e tu fica lá olhando uma tribuna, tem um pangaré de um vereador lá, um desgraçado, com todo respeito, desculpa o palavreado, mas... Não, isso é até detalhe. Depois se der alguma coisa, vocês... Não, aqui não tem pi. Não tem? Excelente. Aí um miserável vai lá, cara, ele vai lá, começa a elogiar a cuca da tia Maria lá na Vila Itopava. Falei, cara, tu olha assim, bicho, o que eu tô muito fazendo? mais coisa importante pra tratar. Claro. Aí tu quer fazer um debate, uma discussão, os caras cagam pra ti, literalmente cagam. Aí tu faz o debate contigo sozinho. Um outro vereador acaba entrando no ensejo da conversa, mas, cara, a maioria lá, né? E agora eu tenho uma fé porque houve uma evolução aí, então teve pessoas... Porque tu consegue fazer um debate de alto nível, qualificado. E o pior, conversando com os funcionários e eles ficam, assim, os funcionários estão mais de 30, 40 anos da casa da Câmara de Vereadores, são assim, já olhando lá, quando nós entramos, vereador, a gente está impressionado, porque essa Câmara, com a entrada de vocês, não falando dessa que vão entrar agora, ano que vem, daqui entrou em 2016, a gente está impressionado porque, nossa, o nível de vocês não discutem, não brigam, vocês fazem um debate, não tem... Mas por quê? Porque 4 anos atrás era um negócio, jogava regimento interno na cara do outro, xingava, falava palavrão, depois ficava discutindo e coisa e tal. E vocês sempre, né, tem às vezes tem os embates ali, mas tudo dentro do respeito e coisa e tal. Aí eu falei, e se eu já não tinha paciência nesses últimos 4 anos, você imagina aquela pior ainda, né? Então, agora eu tenho uma certa esperança, porque nós temos aí alguns novos vereadores que entraram aí, que a gente sabe que tem um nível, então eu acho que tem uma esperança boa de qualificar o debate, né? Pode falar. Pode. Gilson, uma coisa bem importante, você comentou agora até desse vereador aí, né, que elogiava a cuca da tia da Vila Itopava e tudo mais. Não quero desmerecer a cuca, né? Não, de forma alguma. Maravilhosa. Eu mesmo já fui lá um dia comer, é fantástico, vale a pena. Mas acho que na tribuna, isso eu falava, as pessoas sempre ficavam reclamando. Os minutos são valiosos, né? Não, pô, é sagrado. A tribuna, você falava, a tribuna é sagrada. E às vezes os caras, às vezes até as pessoas esforçam a gente, né? Vai ter uma festa de igreja, não tem como anunciar a festa de igreja. Eu falei, me desculpa, querido, eu sou muito legal a festa de igreja, mas a tribuna é sagrada. Entendeu? E aí o que a gente discutia, eu discutia, desde a época da faculdade de economia a gente discutia, né? Blumenau tem que trabalhar no valor agregado. Gerar valor agregado aos seus produtos. A marca Blumenau tem que ser muito forte. Mas é impossível. Teve até um deputado estadual, um vereador, não lembro quem que era. Não vou nem citar o nome porque eu não lembro. Sim. Que Blumenau tem que chegar a 500 mil habitantes. Eu falei, meu Deus do céu, vai botar onde 500 mil habitantes aqui dentro? Não tem, e cara. Os carros. Não, e os carros. Exato, a mobilidade urbana. Então, assim, tenebrosa, né? E outra situação que o Blumenau tem também. Nós temos a BR-470. Você vai ver o quanto... O aumento de carga é lógico, a BR-470, que mesmo duplicada, vai ser inútil. Eu acho que a duplicação ela já é ineficaz, né? Então imagina pelo volume de... Sim. Então nós não temos hoje espaço físico na nossa cidade. Nós temos que trabalhar muito o conceito, que é de novo aí ignorância por parte dos nossos gestores municipais, não digo só daqui de Blumenau, mas de Indaial, de Gaspar, de Luiz Alves, botar todo mundo na roda aí. Porque nós temos que trabalhar no conceito de região metropolitana. Sim. Região metropolitana. Não dá hoje para discutir, é um desserviço para essa sociedade nós discutirmos hoje, o prefeito de Blumenau discutir transporte público
sem trabalhar em conjunto com Gaspar, Indaial. Uma integração. Timbó, Pomerode. Timbó, Pomerode. Nós precisamos trabalhar isso de forma integrada. Então, mas não, por que não fazem? Por quê? Porque licitação. Querem ganhar o seu quinhão na licitação, faz só de Blumenau. Aí tem um absurdo que tem lá em Gaspar, que tem gente que o ônibus vai até na divisa com Gaspar. Chega ali, ele faz a volta e vai embora. Ele não pode andar 200, 300, 700, 1 km lá dentro para entregar lá o cidadão que mora em Gaspar, mas trabalha em Blumenau. Entendeu? Acontece isso. Em Pomerode é a mesma coisa. O que é um absurdo. O que é um absurdo, você não consegue falar. Por exemplo, resíduos sólidos. De novo, há um desserviço. A gente está pagando caro para jogar para Brusque, tendo aqui, e eu lembro dessa discussão, porque poderia trabalhar o resíduo sólido de uma forma conjunta. Timbó, Indaial, Pomerode, Blumenau. Não, Blumenau vai lá, faz a sua, Indaial faz a sua, Pomerode faz a sua. Hoje aqui não tem como nós não trabalharmos. Então, por exemplo, o que me importa, por exemplo, se abre uma fábrica em Blumenau ou abre em Indaial? Com todo respeito, pode abrir em Indaial. Vai empregar quem? Nossa população também aqui de Blumenau. Ah, vai abrir uma fábrica em Ilhota. Qual o problema? Está em Ilhota. Nós não podemos ter aqui um gerente aqui que mora aqui e vai. Porque acontece, o cara de lá vai vir comprar em Blumenau, porque Blumenau é o polo. Sim. Blumenau tem um shopping, então Blumenau pode trabalhar a questão do serviço e pode fazer essa situação. Mas é o quê? É pensamento pequeno, como tu falou, é o meu... Blumenau, o bairrismo, né? O bairrismo, cara. O case da BMW, para mim, ficou marcado porque... por se tratar de uma empresa alemã e por causa da nossa região, aí tinha toda aquela brincadeira de Alemanha sem passaporte, aquele bendito daquele outdoor, que daí todo mundo ficou em cima daquilo, né? Pô, a gente é Alemanha sem passaporte, mas não tem a fábrica da BMW, tá lá em Araquari, né, cara? Então é complicado, né, cara? Mas por que Araquari? Tá pertinho do porto. Do porto. Tem toda a questão geográfica. Questão geográfica. E com certeza o município também deu subsídios, deu tudo, né? Tinha espaço, tem. Só que assim, questão de subsídios, cara, não faz muita diferença. Ele precisa de mão de obra, mão de obra qualificada. Onde é que ele vai encontrar? Araquari encostado em Joinville. Aqui ele também teria, né? Mas faltou talvez uma certa negociação. Faltou o espaço físico também. Né? Faltou espaço físico também, né? Então assim, nós temos que pensar, e aí que eu te falei, nós temos que trabalhar muito mais em valor agregado, agregar a marca, né? Por exemplo, hoje nós temos aqui o polo de informática, que é importante, não ocupa tanto espaço físico, você tem lá um prédio, você coloca lá os caras, hoje nem precisam até... mais capital intelectual da estrutura, né? Sim, essa estrutura foi fantástica, a pandemia ela serviu para muita coisa, né? A produtividade aumentou muito mais, e eu conversando com algumas pessoas no polo, o home office, claro, então assim, você não precisa do espaço físico, você precisa do capital intelectual. Sim. Então, nós precisamos, o valor de ser prestação de serviço, né? Você vai no shopping norte aqui, é um absurdo, o shopping norte, quem são os... A gente pensa assim, não é só de Blumenau, Indaial, tu olha lá no estacionamento, a placa lá é tudo de fora. Claro, final de semana, principalmente, é todo mundo de fora. O cara de Indaial vai fazer Indaial, fazer o quê? Vai pro shopping Parque Europeu. Né? A região nossa aqui, que pega aqui o europeu aqui, ele aqui pega toda a região ali de Gaspar, a parte de Gaspar que vem por ali também, sim, tu entendeu? O Neumarkt, enfim, a gente precisa pensar agora, mais do que nunca, a gente precisa pensar de forma realmente metropolitana. Mas Florianópolis já é assim, né? Tem uma a única região metropolitana hoje Florianópolis. Agora está trabalhando Joinville, eu acho que vai sair na frente de Blumenau ainda na questão. Mas aí vai levar lá uma discussão. Um deputado estadual tentou levar a discussão para a Câmara de Vereadores. Cara, eu olhei, comecei a discutir e vou embora, né? Eu pensei, não vou ficar aqui, né? Aí tem o vereadorzinho lá de Indaial que está preocupado com Indaial. Porque Blumenau vai sair fortalecida com a região metropolitana. Eu falei, cala tua boca, nego. Vai arrumar um serviço, cara. A região metropolitana vai favorecer todo mundo, cara. Todo mundo vai ganhar. O Indaial vai crescer absurdamente por causa disso. Luiz Alves vai crescer absurdamente. Então, mas é aquele pensamento mesquinho, pequeno, né? De vilarejo mesmo, que nós precisamos perder essa situação. Para progredir, né? É a única forma da gente progredir. Então, mais ou menos como os blocos econômicos funcionam, né, Wilson? Mesma coisa. Então, às vezes, cara, se a gente reunisse aqui as cidades da região metropolitana, para comprar um determinado produto, poxa, tu compra ali para todas e distribui para todas. Sabe como funciona? Aí eu percebi que realmente... Porque Blumenau tem um nome forte, não conseguiram destruir isso ainda, por enquanto. Mas do jeito que nós temos aí, péssimos gestores e péssimos políticos vão acabar fazendo isso também. Blumenau tem um nome forte, a nossa cidade tem um nome forte. Né? Esses dias eu fui procurar um cara... Por isso a gente até colocou Blumencast, né, cara? Porque isso é forte, né, cara? Forte, fantástico. E aí o que acontece?
O cara tem uma empresa em Luiz Alves e ele foi fazer ele tem um produto lá que ele inovador lá eu não lembro o que era de impermeabilização. Era uma tecnologia dele lá que ele criou e a empresa estava faturando muito. E ele falou, cara, eu quero eu consegui fazer um contato com ele com a Vila Germânica para levar, ele ia fazer uma exposição do produto dele lá em Portugal e ele queria levar questões de Blumenau. Eu falei assim, cara, mas deixa eu entender, tu quer vender a cidade de Blumenau, mas a tua empresa é Luiz Alves, cara, eu não consegui entender ainda a lógica desse cara, ninguém conhece Luiz Alves. O que eu falo? A minha empresa fica onde? Em Blumenau. Notoriedade, né? Mas eu não fico em empresa. Aí, não, eu fico em Luiz Alves, mas é do ladinho de Blumenau. Aí é verdade, ele conseguia vender. Eu falei, mas por que tu não veio para Blumenau? Ele disse assim, cara, o aluguel que eu pago em galpão em Luiz Alves é metade do preço do aluguel que eu pago em Blumenau. E aí não é porque é culpa do nosso governante, não. É no caso porque Blumenau é uma cidade grande, obviamente tem né, custo de vida maior, claro, não tem dúvida. Mas se tu trabalha de forma metropolitana, o cara vem, continua com a sua empresa lá em Luiz Alves, o cara que vai vir de fora lá se hospeda em Blumenau e vai de carro para Luiz Alves. É igual o cara de Biguaçu fala que é de Florianópolis, claro, né? Claro. São José fala que é Florianópolis. Vai encontrar um hotel, com todo respeito a Luiz Alves, pelo amor de Deus, eu adoro Luiz Alves. Mas não vai encontrar um hotel em Luiz Alves com tendo nem em Blumenau quase tu encontra um hotel de 5 estrelas. Vem um alto executivo lá de Portugal, lá da Europa, para conhecer a fábrica aqui ou para fechar negócio aqui. Ele não vai se hospedar em Luiz Alves, né? Com todo respeito ao Luiz Alves, pelo amor de Deus. Eu adoro essa cidade, né? Principalmente a cachaça, é uma maravilha. Mas, cara, não tem como, cara. Não tem. Ele vai se hospedar em Blumenau. E pra ele, cara, de Blumenau a Luiz Alves é quantos? 30 minutos no máximo. Sim. 30 minutos no máximo E que pra nós aqui, acostumada ao pensamento viralejo, né? De vilazinha, pra te andar 30 minutos, nossa, absurdo. Lá em São Paulo tu anda 30 minutos para ligar um bairro que é divisa com o outro. Exato. 45 minutos. Atravessa às vezes um bairro 2 horas para tu ir de um bairro para outro em São Paulo. Não é quase como uma cidade para outra, né? Claro, E aqui, Blumenau, imagina, 60 minutos tá na praia. A gente reclama da nossa mobilidade urbana, mas nos grandes centros é bem pior, né? É que a gente não tem um comparativo, né? Só quando a gente vai lá e vive a realidade alheia. É a mesma coisa a saúde. Eu tinha um amigo meu que ele reclamava da saúde de Blumenau, reclamava. E ele deve continuar reclamando, mas xingava, fazia, porque esses vereadores não fazem nada. Um dia ele foi para... A irmã dele deu um problema numa cidade do sul do estado de Santa Catarina. Ele foi, acompanhou o processo, a irmã fez cirurgia, estava lá e postava assim, nunca mais eu reclamo de Blumenau. Cara, é outro nível. Porque Blumenau tem uma dificuldade, eu sou porque eu comprovo isso. Né? Nós temos uma dificuldade que aí sim é culpa dos nossos gestores, que são os pontos-socorros, na questão de saúde. Ponto-socorro. Você tem dificuldade de entrar no ponto-socorro, é fila, demorado e coisa e tal, mas você entrando no hospital, seja SUS, seja particular, você é atendido do mesmo jeito, e é atendido bem. Raramente um ou outro caso esporádico, né, que é uma coisa individual. Mas quem precisou aqui do sistema público de saúde sabe disso. Eu vou dar meu depoimento que em 3 casos, né? O primeiro caso atendido todos no mesmo hospital. Hospital Santo Antônio, não tem problema de falar. Não. Primeiro caso atendido por plano de saúde, atendimento excepcional. Pelo SUS, excepcional. A minha filha nasceu no Santo Antônio. Excepcional. Uma experiência única de tratamento muito humano. Legal. Um parto humanizado, sensacional. E foi uma experiência assim que eu guardo de coração, assim, Legal. Sabe? Então eu não posso reclamar do sistema de saúde de Blumenau, jamais. Eu tenho também, eu acho que tu, não sei se tu vai lembrar até do dia que eu me acidentei de moto, acho que tu tava... Sim, lembro. Então, eu também tive, né, pelo SUS, né, fui muito bem atendido. O que eu acho, cara, ainda que Blumenau peca, mas aí eu também não tenho assim total autoridade para falar, porque eu não comparo com outros estados, eu não sei como é que é lá. Mas o meu pai, né, ele tem 84 anos e, né, pela idade dele aí, ele precisa de muitos exames, né? Então o que eu vejo ainda que demora muito é essa questão dos exames, cara. Sim. Mas é o que eu estou dizendo, é por causa da demanda, né? Uma demanda muito alta, né? E eu estou dizendo, qual é o problema hoje do sistema público? Os postos de saúde e os AGs não funcionam lá aquela maravilha toda. Então, o grande problema dos hospitais hoje é o ponto-socorro. Você precisa ir para um ponto-socorro hoje, por quê? Porque tu vai lá, tá a tiazinha que tá com dor de barriga. O lugar dela não é no ponto-socorro, com todo respeito. Entendeu? O lugar dela é num AG,
é no posto de saúde. O ponto de socorro é quando tu tá de emergência mesmo, é questão da gravidez que tu precisa, é questão de tu quebrar uma perna num acidente que a sua perna, e ainda quebrou a perna de uma forma que foi fratura exposta, porque se tu quebrou a perna, tu pode, e é o meu sonho, que é uma coisa que eu acho que os gestores eu vou cobrar bastante, e falei, e até fui levantar, né, porque eu sou fascinado por gestão pública. Eu gosto, às vezes o pessoal até fala, pô, mas tu tem mais perfil de executivo do que legislativo, mas tu tem que passar pelo legislativo, normal. Quem sabe um dia eu tenho oportunidade, mas, por exemplo, nós temos hoje AGs em Blumenau. Os AGs, teoricamente, funcionam até 10 horas, meia-noite ou coisa assim, que é uma bobagem funcionar até 10 horas. Isso é ridículo, é uma pataguada que fizeram aí para fazer campanha política, para dizer, porque funcionar até as 10 não funciona, o cara vai chegar lá, vamos portar um AG. Eu cheguei lá, quebrei a perna. O que o AG vai fazer? Nada. Ele vai te dar um documento e mandar para o ponto-socorro. Então os AGs têm que ser estruturados, como se fossem UPAs. Né? Você tem lá minimamente condições, um raio-x, um exame laboratorial. Porque tu chega lá, pé quebrado, tu vai lá, um AG, faz o raio-x, só, André, tem uma fratura aqui, realmente tem uma fratura aqui. Então eu vou fazer uma tala no senhor, vou deixar a tala, o senhor, a partir de amanhã o senhor vai lá no Santo Antônio, na sala de gesso, faz o gesso, tem que fazer, o ortopedista vai te atender lá. Ponto. Hoje não, hoje tu quebrou a perna, tu vai no AG, o cara vai olhar pra lá, pois é, tá inchado. Ele não tem visão de raio-x, o médico não é Superman. Ele vai olhar lá, pois é, cara, eu acho que tá quebrado, cara. Vai a ponto-socorro. Aí tu vai no ponto-socorro, faz o raio-x, não era quebrado, era só uma condução, não é uma contusão, por exemplo. Mas se tu tem um raio-x no lado, já faz. O cara levantou lá, cara, você vai precisar de cirurgia, cara, realmente aqui, ó, o osso aqui realmente saiu do lugar, eu preciso que tu vá agora para o ponto-socorro, já vai daqui com o raio-x pronto. Cara, tu chegou no ponto-socorro, tu nem para no ponto-socorro, tu já entra direto. Se parar pra pensar, é um atendimento básico, praticamente. Claro, né? claro, eu tô dizendo, e nós não temos, o posto de saúde é a mesma coisa, sabe, o médico tá lá, cara, porque o que foi criado quando criou o sistema único, né, e principalmente o sistema básico, né, os postos de saúde, não é para simplesmente tu ir lá e ficar esperando na fila para encaixar alguém, não, é para o médico ir nas casas, as enfermeiras na casa, vim aqui, eu tenho os agentes de saúde, ô seu André, tudo bem? Você e sua esposa estão tudo bem? Tá tudo certo? Pô, que bom, graças a Deus, parabéns. Tá aqui, tá, fez a visita, registrou. Tem algum idoso aqui? Não, você... Tu precisa ter, porque o que é o grande problema? Você precisa remediar antes que a pessoa vá para o pronto-socorro, você precisa dar, e hoje não, o posto de saúde... prevenção. O posto de saúde não faz a prevenção hoje, ou ele vai trabalhando por demanda, chega lá, o cara já tá com a filha de todo tamanho, e aí o cara vai fazer o quê? Tu entendeu? Ele não paliativo, né? Paliativo. Aí precisa do exame. Aí acontece, o exame é tudo centralizado, então vai todo mundo lá. Então tem uma demanda muito grande. Então demora, vai cirurgia, errou. Tu precisa organizar esse sistema. Essa estrutura organizacional ela não está funcionando bem. E aí ela acaba gastando demais, porque às vezes se tu já lá remedia lá no começo, fazendo as visitas, olhando, fazendo os exames, olha, as pessoas ligando, pô, mas o André também, vai lá, puxa lá, que tem... Pô, o André já faz 6 meses que esse miserável não vem aqui no posto de saúde, não faz um exame, não faz nada, né? Vou dar uma ligadinha. Ei, André, tudo bem? Pois é, vem cá, negão. Preciso que tu venha pra cá, porque a gente vai fazer aqui uma bateria de teste. Cara, é importante. Tu faz isso. Preventivo, né? Claro, faz isso. E aí tu evita. O cara não vai ficar... Porque quando chega no hospital, né? Já é mais grave. O cara já tá lá arrebentado. Aí o médico fala, pô, mas tu já não podia ter feito... Não podia, porque não foi feito o atendimento básico que deveria ser feito com mas enfim, tem muita coisa para melhorar na cidade. Com certeza. Eu queria voltar num assunto anterior, porque até pra gente finalizar. Pra gente finalizar, mas é que desde o começo tu vem falando muito que o teu público, na maioria, é jovem, né? Eu fiquei até surpreendido que a maioria ainda é feminino, né? 54% é feminino. Sim. Jovem e feminino. Como é que era o Gilson na adolescência, cara? Deu muito trabalho, era brigava na escola, cara, ia pras baladas arranjar briga aqui na rivagem. Não, pior que não. Eu era marrento, sim, mas eu era mais fechadão, assim, né? Mais introspectivo, ficava mais com os meus livros, estudando, lendo, enfim. O teu hobby na adolescência era ler, estudar? Ler e estudar. Você não era muito de sair e tal? Não era muito de sair. Cara, os meus amigos brigavam pra mim junto e coisa e tal, e daí quando eu era muito forçado que eu ia junto, eu era o cara chato, né? Pô, já tô bebendo demais, então. Era o cara, era normal, era meu jeitão já, assim. Porque, cara, eu sempre, desde moleque eu tinha muito na minha cabeça, assim,
cara, eu quero crescer na vida, eu quero ser diferente. Porque eu olhava a minha realidade ao meu entorno, cara, com todo respeito. Isso não quer dizer que eu não tenho orgulho de onde eu vim, muito pelo contrário. Mas eu não queria ser Se igual. tu continuasse fazendo as coisas iguais, tu ia ter Exatamente, eu não ia sair. Eu chamo, isso é uma coisa que eu ainda quero fazer uma pesquisa, um trabalho. É chamado o círculo vicioso da pobreza. Né? Meu pai é analfabeto, é pobre, passa para o filho não estuda, vai trabalhar na mão de obra, fica pobre, e aquilo passa para o filho, passa a geração. Tu não consegue quebrar. Não estou dizendo que eu não virei rico, eu continuo uma pessoa pobre, mas eu tenho hoje condições, eu tenho um bom salário, não é por causa do vereador não, quando eu era professor também, eu tinha um salário que não é grande coisa, mas você se capacitou. Capacitei, eu tenho um carro que é popular, mas é meu carro, eu tenho uma boa casa, enfim, eu tenho condições de comprar, comprar um tênis, enfim. Mas eu sempre, desde moleque, eu falei, cara, eu quero ser diferente, eu quero mudar de vida, eu quero melhorar, eu não quero ficar aqui contando os centavos e eu nunca passei fome, graças a Deus, né? Minha mãe sempre foi trabalhar, minha mãe e meu pai sendo trabalhador. Mas, cara, eu não podia ter um tênis. Meu tênis, às vezes, ficava surrado e não tinha como eu comprar um tênis. Não tinha como comprar uma camiseta boa, né? Eu ganhava camiseta, eu comprava ali, enfim. Não tinha como eu comprar uma mochila. Por exemplo, tinha uma coisa que me incomodava muito, era em 2 irmãos, né? Eu e meu irmão, aliás, nós éramos mais novo, 2 anos mais novo, e eu sempre lascava, o velho sempre, o irmão mais velho sempre se lasca. E aí acontece... No meu caso não, o meu tá de boa, mas tu é mais velho. Eu sou mais velho. Eu acho que é o mais novo, né, cara? Porque, tipo, todas as roupas dos mais velhos vêm pro mais novo, né? Não, mas eu digo que se lasca porque é o seguinte, o que acontecia? Tinha viagem na escola. Cara, às vezes era R$10 a viagem, cara. Minha mãe não tinha condições de pagar 10 para um prato. Era R$20, né? Aí eu era mais velho, tinha que entender que só podia ir meu irmão, cara. É complicado, cara. É isso que eu tô te dizendo. Então a gente não tinha o luxo, não tinha nada. E isso me incomodava, cara. Me incomodava porque, pô, eu queria ser diferente, né? Eu queria realmente melhorar de vida. Eu queria realmente, no mínimo, né, ter instrução, né? Eu queria muito isso. Então eu me esforçava muito para poder ser alguém na vida. Então, graças a Deus, hoje, não me acho melhor do que ninguém, mas hoje eu tenho uma boa formação, hoje quer queira ou não, eu tenho um bom trabalho, né? 2, 3 bons trabalhos, que eu posso tanto ser economista e ainda faço algumas coisas em relação ao mercado financeiro. Eu sou professor e hoje eu estou vereador. No mercado financeiro? Cara, eu dei uma segurada agora, porque como eu não tive mais tempo de acompanhar o mercado, eu acabei levando umas fumadas aí, porque não adianta, tu precisa estar acompanhando. Então eu acabei aqui. Então eu acabei me reservando um pouco, até algumas reuniões pro ano que vem com alguns colegas que daí eles se dedicam a isso também. Então eu vou acabar colocando os meus investimentos na mão deles, né? Porque não adianta, se tu cara, eu sinceramente não tem que acompanhar, senão tu não consegue. Enfim, então hoje, graças a Deus, eu sou um cara respeitado, eu tenho uma boa vida, eu consigo hoje, se eu quiser sair daqui agora, né, e parar numa lanchonete, alguma coisa, e querer comer do bom e do melhor, antigamente eu não podia, cara. Então assim, isso me revoltava, isso me incomodava e eu precisava quebrar esse paradigma. Porque senão, cara, o que aconteceu? Eu não ia estudar, ia terminar porcamente o 2º grau. De novo, gente, eu não quero ser preconceituoso, não tô pelo amor de Deus, cara. Mas é que eu acho que tu tá falando do lado do conformismo, né? Do conformismo, né? Então assim, e isso eu passava para os meus alunos também, gente, vocês podem ser mais do que vocês são. Cara, eu nasci e me criei aqui também nessa comunidade, eu sou daqui, então eu me tornei professor, eu estudei, vocês também podem fazer, então pelo amor de Deus, não parem no 2º grau, vão fazer uma faculdade, vão buscar caminhos, enfim, vão buscar empreendedorismo, enfim, isso é uma coisa que me incomoda bastante. Nas escolas a gente não consegue ensinar o cara para ser empreendedor, para o mercado financeiro, para conseguir ter a economia doméstica. Finança pessoal básica, né? Finança pessoal doméstica básica. Então assim, isso é uma coisa que eu sempre quis, Maurício, eu quis vencer na vida. Sim. E não que eu seja grande coisa, mas eu consegui, olhando o retrospecto, né, de alguns colegas que eu tenho, enfim, que eu tenho muito respeito, são meus amigos, eu consegui. Eles são trabalhadores, são pessoas sérias, honestas, mas eles passam algumas dificuldades que eu não passo graças ao meu empenho, graças àquela vontade. E isso que eu quero, e eu quero mostrar isso para as pessoas, principalmente para os jovens, que, cara, se eles estudarem, por isso que eu tenho muito orgulho quando eu vejo um jovem empreendedor lá que montou uma barbearia, que montou um sushi, que montou um negócio, cara, eu faço questão de ir lá porque é um orgulho, eles não têm noção do orgulho que eu tenho de saber que eu sou professor dele, fui professor deles e esses caras estão montando um negócio, estão montando, né, ou estão bem na vida, ou estão fazendo lá, estão administrando uma empresa, cara, isso para mim é um orgulho danado. Quando o André falou assim, pô, nós vamos entrevistar o Gil, seu professor e tal, e eu falei assim, pô, que legal, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça antes que
Tu entra aí na parte final, André. Sim. Ano de pandemia, né? A gente teve um ano de pandemia. Bem difícil. É bem difícil. Na tua opinião, você que é uma pessoa que tem a docência no sangue, né? Certo. A restrição de ter as aulas presenciais, você achou exagerada? E outra coisa, é um ano perdido para a educação ou não? Vamos lá, me espetou, né, cara? Porra, agora finalizou. foi, E é um uma assunto, final. e é um assunto que eu sempre tento... Esse é um assunto que eu fico em cima do muro mesmo, porque, cara, eu não vou agradar nenhum dos dois lados. Sim. É complicado. Nenhum dos dois lados. Primeiro, vamos responder do final para que a mais difícil é a primeira pergunta. Vamos lá pro final. Primeiro, infelizmente é um ano perdido. Bom, eu tenho uma frase que eu sempre usei: nada substitui o professor em sala de aula presencial. Não tem, cara. Me desculpa, mas não tem. Não existe tu estar lá direto com o aluno, no contato, por mais que os meios de comunicação hoje ajudam, por mais que as redes sociais, mas não existe a presença física. Tu olha no rosto do aluno, tu vê que ele não entendeu, tu tá ali do lado, o simples fato de tu botar às vezes a mão no ombro do cara, fala, vamos lá que eu vou te ajudar, cara, vamos embora. A interação, nada substitui. Então, infelizmente, foi um ano perdido, sim. Por mais que o aluno se esforce, dá aquela miguelada normal, tu não consegue, o professor não acompanha, ele não consegue ficar de olho, porque ele não consegue. É muito frio essa relação pela rede social, tu não consegue pelo virtual. Então, infelizmente, é um ano perdido. Como nós vamos fazer para recuperar no que vem? Não sei, cara. Eu não consigo te dar essa resposta agora, mas precisa ser recuperado, porque é um ano que realmente foi perdido muita matéria, enfim, foi levado nas coxas. Aquela história, né? O aluno finge que aprendeu, o professor finge que ensinou e todo mundo finge que se enganou, tá tudo certo, mas eu vou te responder na lata e vou te responder, não posso vir aqui mentir pra você. Então, pra mim, pode ter até que pessoas que discordem de mim, mas infelizmente foi um ano perdido. Acho pouco provável alguém que é da educação que vai discordar de mim nesse sentido. Pode ser alguém que não seja da educação. Com relação às restrições, as pessoas não conseguem entender, e eu tenho muitas pessoas que me cobraram isso para me manifestar. Eu entendo que as escolas, principalmente as particulares, estão sofrendo tudo, que aí os caras falam, o professor trabalhou, ele se esforçou, ele gravou aula, e pode ter certeza, se tu perguntar a qualquer professor de sala de aula, eu faço um desafio para você que está me ouvindo, pega um professor de sala de aula que está fazendo agora um trabalho em home office e pergunta para ele, tu prefere ficar em casa, de boa, fazendo... Não, eu prefiro estar na sala de aula, porque é muito mais fácil. Porque o professor teve que gravar vídeo, ele teve que preparar o material. Teve que se reinventar, né? Ele teve que se reinventar, dá muito mais... Pode ter certeza, ele trabalhou 10 vezes mais em casa, da forma online, do que na sala de aula, na sala presencial. Ou na escola, né? Na escola. Então, e o grande problema de tu não ter tido aula, o pessoal não entende. A gente, cara... Desculpa, ninguém conheceu esse vírus, ninguém sabe esse vírus ainda. O que a gente sabe é muito pouco. Eu falei, eu peguei o vírus, né? Eu peguei Covid e eu fui assintomático, não senti nada. Outras pessoas quase morreram. Ou morreram, infelizmente. Então tu não tem noção. Tu não sabia se realmente a criança pegava, não pegava, se contagiava, nada. Enfim. Mas, cara, na escola, faça um desafio para quem é o cara que tem que voltar para a sala de aula. Vai numa sala de aula com 40 crianças, 40 adolescentes, e pergunta-se, cara, se um adolescente daquele estiver contaminado, ele contamina os 40. Porque ele vai espirrar lá, ele vai pagar máscara, ele vai ficar sem máscara, ele vai encostar no amigo, vão se tocar. Isso é na educação infantil. Sim. Então, assim, o que vai? Isso pode potencializar, porque eu tenho 40 crianças, se uma pegou, passa para quem. Aí a criança vem em casa, pega do pai, leva a criança é assintomática, geralmente a gente pode ver, dificilmente teve casos de crianças que pegaram, porque o vírus realmente não é tão efetivo numa criança, ela vai levar lá para dentro da escola, vai contaminar os 40 vão para suas casas. Cara, isso aqui é matemática, tá? E se alguém quiser, é só procurar progressão geométrica e falar, isso aqui é exponencial, a curva é exponencial, ela vai dar o balão lá em cima. E quando a gente fala que a gente tinha que manter, uma das primeiras vídeos que eu gravei com uma outra professora de matemática, quando a gente falou da importância da reclusão, de se resguardar um pouco, é porque nós temos uma, muito claro, nós temos uma linha que ela é linear com relação ao sistema de saúde, nós temos uma reta onde nós temos um valor X que é de saúde. Quando você aumenta o pico, nós vamos ter um valor, a linha, que você não consegue, vamos aumentar, aí o pessoal fala assim, tem que é culpa dos políticos que não aumentaram os leitos de UTI. Não é só aumentar leito de UTI. Cara, um leito de UTI, para você ter uma noção, que isso que eu estou dizendo, a desinformação, essa é a minha tristeza, quando eu olho para as redes sociais, eu até já deixei um pouquinho de lado de ler os comentários, dá vontade de vomitar, Maurício, é nojento, gente que não entende porcaria nenhuma, não lê, não se informa, não sabe bosta nenhuma, fica fazendo comentários idiotas, cara. Um leito de UTI
só no mínimo são 7 pessoas para trabalhar em Fórmula 1. Tu vai encontrar médico? Tu não consegue encontrar médico por saúde. E não é porque o prefeito não quer contratar, é porque não tem. Ou às vezes eles estão doentes. Ou eles estão doentes, que está acontecendo, que eles estão na linha de frente. Sim, muitos profissionais foram contaminados. Claro. Então assim, cara, é muito difícil. De novo, tu não consegue agradar. Então hoje, voltar às aulas da forma como eles queriam normal não existe. Hoje não tem, enquanto não tiver uma vacina não dá. Tu podes voltar de forma progressiva, com um número menor de alunos, enfim, com todas as restrições. Eu fui visitar alguns CIs e eles acabaram com a educação infantil, cara. Sabe o que é uma criança e aí não pode, assim, no CI não pode ter uma toalha dessa aqui. Não pode. Por quê? Porque eu estou botando a mão aqui, a criança vai botar a mão aqui e o vírus vai ficar aqui. Não pode ter uma toalha. Tem que ser toalha, o cara tem que estar sempre dizendo, não dá, é inviável. Não tem como. Então, assim, é importante nesse sentido ter um pouquinho mais de paciência, que as pessoas não tiveram paciência e não vão ter agora. No final do ano vai todo mundo pra praia, vai todo mundo tocar o terror, uma festa de família, vai ser um negócio absurdo. Eu estive no litoral hoje para resolver algumas questões pessoais e estava bombando. Então... Olha, o que eu fico imaginando, cara, é que não teve outubro, né? Já pensou se tivesse tido outubro, cara? Absurdo. Uma loucura. Então, enquanto não tiver a vacina, as pessoas vão ter que ter paciência. E aí a questão da empatia que tu falou, né? A própria vacina não é garantia de nada, ainda. Ainda não. Mas é uma esperança, né? É uma esperança. Então, assim, cara, é difícil, cara. A gente tá num momento onde... Eu achei que a pandemia, eu respeitei ali um mês mais ou menos que a gente ficou recluso. Eu pensei que as pessoas iriam repensar um pouco a sua posição. Eu também achei. Infelizmente, com todo respeito, cara, poucas pessoas, aquelas que já eram um pouquinho mais conscientes, mas a maioria não repensou. E aí eu vou te dizer, cara, uma analogia que eu vejo aqui, cara, é a Terra, é o planeta Terra, essa pandemia e vai ter outras pandemias, vai ter outros acontecimentos, porque enquanto o ser humano não aprender, não repensar e não vão repensar, vai acontecer absurdos, desastres e a Terra vai ter que expurgar, porque nós somos o câncer desse planeta, né? Então, quando tem o câncer, a Terra precisa... Os anticorpos, né? Os anticorpos, e às vezes uma pandemia dessa é um anticorpos, né? Então, é triste, cara, mas enquanto a gente não deixa de ser egoísta, né? Cara, mas eu sou um educador, né? Eu ainda tenho sempre fé e esperança, mas às vezes dá uma desanimada, cara, porque não é fácil. Então... Pô, Gilson, cara, a gente vai finalizar aqui, mas, cara, que papo massa, que papo excelente. Eu acredito que esteja até perto de 1h30, 2 horas aí. 2 horas já quase de papo. Cara, mas fluiu e, cara, passou assim demais porque, né? Foi muito natural, né? Exatamente, cara. Então, só te agradecer pela... Cara, quando eu te convidei, tu de prontidão já aceitou o convite. E não só aceitou o convite, como, né, curtiu aqui o momento com a gente e realmente falou tudo que a gente perguntou, não fica em cima do muro, né? O cara é extremamente transparente, que é o que faz com que a gente ainda tenha um pouco de fé, né, cara, na política, cara, por mais difícil que é, né? Quem te acompanha sabe disso, né, que é difícil ali, cara, tu ficar lutando contra o sistema. Mas faz a gente realmente, cara, saber que pelo menos aqui próximo na nossa cidade a gente tem... acredito que não só tu, alguns outros vereadores aí também, né, e esperamos que façam, né, uma nova política mesmo, mas a gente já viu, porque tu tens agora histórico, né, de 4 anos e vais fazer mais 4 anos aí. Então, cara, da minha parte, só realmente te agradecer e deixar aí à vontade para que tu faça as tuas considerações finais. Eu quero agradecer vocês dois, porque foi o papo fluiu, né, legal, e até vai ficar um pouco extenso aí. Extrapolando um pouco na nossa fala, mas eu não consigo fazer de outra forma que não for da forma mais natural possível. Cara, curti bastante e para mim é importante, quanto mais eu conseguir levar um conteúdo de qualidade aqui, vocês estão provando que é possível fazer um conteúdo de qualidade e levar as pessoas melhor, porque como eu falei, a gente ainda fica meio desacreditado com o mundo, mas quando a gente tem pessoas que realmente querem produzir algo de qualidade para colocar isso à disposição das pessoas, isso me dá uma esperança. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. É isso aí, pessoal. Agradecemos novamente aí a presença de todos no nosso podcast. Novamente agradecer o professor Gilson por estar aqui hoje conosco, abrindo um pouco da pessoa Gilson e do vereador, né, do homem público Gilson, né? Agradecer o André aí novamente por essa parceria. E é isso aí. Da minha parte, só posso dizer até mais. E que
tenhamos mais cervejinhas geladas no próximo encontro. Né? Mais cervejas e mais bate-papos bons. É isso aí. No próximo eu vou tomar 3, eu já sou tomei 2. Beleza, gente? Valeu, um abraço e fui! Valeu! Valeu!